Olá, bem-vindos ao Café Filosófico, um programa que reflete sobre assuntos da vida cotidiana e do mundo das ideias sob a perspectiva de várias áreas do conhecimento. E hoje a gente vai conversar com o professor Gilvânio, doutorando da UFRN, e a gente vai falar sobre tonalidades afetivas e o filosofar da filosofia, não é isso? Então, como é que a gente pode entender esse conceito de tonalidade, né? Tem a ver com música, tem a ver com imagem, o que são essas tonalidades? Bom, boa tarde, só queria aproveitar e agradecer o convite do Café Filosófico, né? Eu costumo me dizer a mim mesmo, né? Quando as pessoas me perguntam sobre qual é o lugar da filosofia, que a filosofia não tem lugar nenhum, né? Que a filosofia, na verdade, ela abre espaço para que lugares aconteçam, né? E o Café Filosófico é esse espaço que abre vários lugares em lugares, né? Uhum. Nesse sentido, assim como a filosofia abriria brechas filosóficas, né, e brechas topológicas, o Café Filosófico também faz esse modo de abertura, né? Sobre a questão das tonalidades afetivas, eu acho que é preciso primeiro dizer que as tonalidades afetivas são, pela primeira vez, né, ao longo da história da filosofia, ao longo da história do pensamento, tomada como importância através do pensador Martin Heidegger, né? Uhum. O pensador alemão do século XX, que vê na própria existência cotidiana um modo de abertura, né, que nos afeta de uma forma ou de outra, né? Ou seja, para o Heidegger, uma disposição de humor, que é a grande questão do nosso tema, está relacionada ao modo como cada um está aberto para ser afetado ou não por qualquer coisa que seja, né? Então, as disposições de humor seriam um modo de abertura do ser no mundo, né? Enquanto que a questão da tonalidade afetiva é um traço da disposição de humor, onde cada um, em cada caso, pode ser afetado ou não em virtude das várias formas de estar no mundo, de ser no mundo. Então, o Heidegger percebe que a tradição deixou passar ao largo, né? Deixou perdido uma oportunidade de ver alguns traços que existem nessas formas de humor, né? Própria da existência. E tem uma passagem muito interessante em que ele diz que Aristóteles e outros filósofos da tradição, seja Agostinho, seja Spinoza, ou ainda o Kierkegaard, vê somente um único traço nas disposições de humor, onde na verdade haveria 3 outros traços, né? Uhum. E esses traços seriam, em primeiro modo, a forma como a disposição de humor nos abre para o mundo, né? Isso porque cada coisa que fazemos na nossa cotidianidade, no nosso dia a dia, está perpassado por humor. Seja humor mais leve, humor mais forte. Qual tipo de atmosfera, por exemplo, que está tomando o programa de hoje, né? Uhum. Será que é a atmosfera do nervosismo? Ou será que é a atmosfera de uma serenidade mais vazia, né? Uhum. Enfim, esse tipo de abertura afetiva, né, que está relacionado ao modo da compreensão e do próprio discurso da fala, é encontrado através do Heidegger como esse primeiro traço, um traço de abertura de mundo para que o Dasein, o ser humano, né, seja, né? O segundo traço que o Heidegger aponta, e que também foi esquecida pela tradição, é o traço do fato de que algumas tonalidades de humor, algumas disposições de humor fundamentais, elas nos põem diante de nós mesmos, né? Ou seja, dependendo do modo como você se encontra, e por isso eu até brinquei, acho que antes, dizendo, olha, aí como é que você se encontra, como é que você está, né? Uhum. Como é que você vai indo, como é que está a nice, como é que está a vibe, né? E aí, dependendo do modo como você se encontra aberto, você pode se encontrar, você pode marcar um encontro consigo mesmo, né? Uhum. A angústia e o tédio foram algumas das tonalidades que o Heidegger analisou e mostrou que existe esse traço, né? Que, inclusive, muito antigamente o pessoal tratava isso como bile, né? A bile negra, né? O que é curioso, porque o traço da bile negra tem um resquício aí de uma espécie de biologismo, uhum, que, a partir de alguma afecção fisiológica, né? Psicofisiológica, nos afetaria do ponto de vista do nosso corpo vital, né? Uhum. Mas o que o Heidegger ainda está tentando dizer é que a abertura de humor, a abertura de uma disposição de humor é uma abertura existencial, né? Uhum. Se o corpo se afeta ou não com esse modo de abertura, já é uma outra questão, né? Mas o modo da abertura é existencial, esse segundo modo, ou seja, o primeiro enquanto
o modo como eu me abro para o mundo, para compreender e ser junto às coisas e com os outros. E o outro modo que seria o fato de me colocar diante de mim mesmo, né? No caso das disposições de humor fundamentais, que a gente mais em breve vai poder falar um pouco sobre elas. O único traço, então, que a tradição filosófica conseguiu realmente alcançar foi o traço das afeições, né? O traço do modo como cada uma das disposições nos afeta. Então, como o angustiado se sente afetado, como que o entediado se sente afetado, como que o melancólico se sente entristecido, né? Ou seja, esse traço de afetação foi visto pela tradição. No entanto, esses outros traços, né, que são essenciais para o Dasein, para o ser humano, não foi visto. E aí o Heidegger é esse primeiro, então, filósofo, esse primeiro pensador que consegue experimentar a partir da própria cotidianidade, né? Esse modo de abertura que faz com que sejamos diferentes, né? Do modo de ser vida das plantas e dos animais, do modo de ser do simplesmente dado das coisas, do modo de ser dos utensílios, né? Ele faz essa distinção entre os entes e você quer dar uma pincelada nesse... Posso sim fazer isso aqui. Então, a tese do pluralismo ontológico, né, nos aponta para o fato de que cada ente, em seu ser, é de certo modo diferente, né? Então, o Heidegger analisou cinco tipos de pluralismos ontológicos, né? Ou seria o modo de ser ser simplesmente dado, da coisa mesma, da coisa dada. O modo de ser vida, que seria plantas e os animais. O modo de ser da consistência, que seria o modo do número, da matemática. E o modo de ser da existência, que somos, né? Para o Heidegger, nós não somos vida, né? Somos existência, né? Então, essa distinção, né, e aí que surgiu a ideia do pluralismo ontológico, faz com que nós, de certo modo, e de um modo muito privilegiado, possamos ter acesso a alguns modos de abertura que os animais e as plantas não têm, que as coisas não têm, etc. Né? Então, seria mais ou menos essa distinção, né, que, uma vez mais, pede para que a gente faça aí um caminho proibitivo para apontar que a ideia de tom e a ideia de afetividade não se relaciona, pelo menos em primeiro caso, com o tom da música, o tom musical, né? Ou o tom da cor da blusa, né? Qual é o tom dessa cor, né? Etc. E também não apontaria em relação ao termo afetividade, para isso que está surgindo, né? Em relação à economia de mercado, né? A famosa economia afetiva, né? Que gera várias manobras emocionais afetivas para fisgar, né, o consumidor, criar vínculos emocionais afetivos, etc. Longe disso. Na verdade, se existe a possibilidade de uma economia afetiva, é porque antes nós podemos ser afetados, né? E aqui segue. Então a gente tem, para começar, você mencionou o tédio e a angústia, não é isso? Então, como é que a gente poderia entender o tédio e a angústia de uma forma bem breve? Para depois passar para o próximo que a gente vai tratar, né? Que é o da inquietação filosófica. Da inquietação filosófica, o Taumatzai filosófico, o espanto filosófico. Bom, em relação à angústia, é preciso dizer uma coisa antes aqui, né? Que é a seguinte. O Heidegger, quando desconstrói a ideia de que a angústia é um tipo de sentimento ruim, como assim foi visto por uma larga tradição ocidental, né, em relação à dor, ao sofrimento, ele aponta a angústia como uma espécie de disposição de humor extremamente poderosa. Né? A angústia é essa disposição de humor que nos abre na possibilidade para que sejamos dessa forma, né, decididos para algo. A decisão de mudar, de se transformar, etc., surgiria a partir da abertura da angústia. Né? A angústia seria, então, essa espécie de disposição de humor que nos deixa estranhos, né? Eu me sinto estranho na angústia, né? E esse estranhamento me estremece, né? Esse estremecimento seria a possibilidade de você se recolher e poder, uma vez mais, experimentar, né, aquilo que você não experimenta, porque, pelo menos nesse nosso automatismo cotidiano, né, nós esquecemos de nós mesmos, né? É engraçado que eu entrei aqui para encontrar com você e aí eu passei por uma mesa
Estava apressado, estava atrasado, passei por uma mesa. E aí eu não percebi a mesa. Mas aí eu sentei em frente à mesa e foi quando eu pude parar, ver o que acontecia e, de fato, vi a mesa em minha frente, né? No nosso automatismo cotidiano, a gente faz as coisas como faz, né? Uhum. E esse fazer as coisas como faz é um modo de dizer para você que, no modo da angústia, esse fazer como faz se perde, porque a insignificância do mundo faz com que você se recolha e possa experimentar existencialmente alguma coisa diferente, né? Uhum. Alguma coisa diferente. Em relação ao tédio, tem uma curiosidade, porque o Heidegger analisou a angústia em Ser e Tempo, né, o Tratado Magno, né, de 27, e ele analisou o tédio profundo, né, que é um tipo de tédio muito particular, muito específico, muito privilegiado, nos conceitos fundamentais da metafísica, né, mundo, finitude e solidão. E nesse livro, né, em que ele vai tratar do tédio, ele mostra 3 formas de tédio, de se entediar no mundo, né? E aí ele mostra um tédio superficial, que é aquele tipo de tédio quando você está esperando qualquer tipo de pessoa, quando você está esperando um ônibus e aí o ônibus não passa, né? Então, poxa, como está que tédio, né? E o tempo não passa, só se passaram 1 minuto, que na verdade parecia mais 1 hora, né? Então esse tédio superficial é um tédio que ainda não nos afeta do ponto de vista do recolhimento existencial, né? Porque o Heidegger está preocupado com que modo nós podemos nos recolher a nós mesmos, né? Então, o tédio superficial ainda não é o grande momento existencial para o Heidegger, né? Existe um tédio intermediário, que é aquele tipo de tédio de quando a gente sai com qualquer pessoa que sai, ou sai com os amigos, e parece que, por algum motivo, aquele encontro com aquela pessoa, aquele encontro com os amigos, não foi tão interessante, né? Então, ai, que tédio, né? E, no entanto, existe um outro tipo de tédio, que é um tédio profundo, em que o Heidegger diz que o mundo perde todo o seu brilho, né? O mundo passa a ser para nós indiferente, porque nada para nós é interessante. Então, esse tipo de tédio, que nos gera uma espécie de serenidade vazia, nos afeta no modo da opressão, né? A palavra alemã Langweile, né, para dizer como o tempo fica longo, né? Então, o tédio aqui, profundo, seria aquele tipo de tédio que, porque eu não consigo mais me ocupar com as coisas, como eu não posso mais simplesmente fugir de mim mesmo, eu tenho que me ocupar comigo mesmo, né? O que seria bastante tedioso. O retorno, né, para si, né? Para si. Para nós é isso. Se entediar é muito chato, né? No mundo do entretenimento, o tédio é o maior inimigo, cara. A gente tem essa outra tonalidade que é o taumatis aí filosófico, né? Antes de começar a falar um pouco sobre o taumatis aí, né? O espanto filosófico, né? Que aí sim, né? A gente tem a tradição dos gregos, né? Como aquele que se inquietava constantemente com as surpresas do mundo novo, né? Tudo para o grego era motivo de espanto, né? Ao entrar numa caverna e ouvir o eco, motivo de espanto, né? Mas por que eco, né? E aí inventava-se uma história para tentar cobrir o mistério, né? E aí será então que dentro da caverna existia uma entidade supostamente castigada por Zeus, chamada Eco? E aqui surge a história de Eco, né? E Eco e Narciso, né? Mas o curioso nisso aqui é que o Platão percebe, não é, que o espanto filosófico, o taumatis aí, ele, de certa maneira, ele cria filosofia, né? Ele cria questionamento. E ele vai dizer no Teeteto que o espanto filosófico, a admiração, é pai da filosofia, né? O espanto filosófico não é de outra coisa senão da filosofia que surge o espanto e a admiração filosófica, né? E aí o Heidegger também analisa essa tonalidade de humor fundamental, né? O espanto é uma tonalidade de humor fundamental e mostra para nós, então, que, em certo sentido, o espanto filosófico não é não somente, né, pai da filosofia, né? Porque o Talma, enquanto Deus da admiração, enquanto Deus do espanto, né, que gera 2 filhas com Electra, uma delas é Íris, tem como a representatividade da admiração uma das filhas que é a Íris, né? Ou seja, o arco-íris seria a representação ou a personificação da filosofia. Então Heidegger percebe que o Platão abre também, uma vez mais, somente um traço
do espanto filosófico, né? Qual seria esse traço? O traço da inquietação, não é? Porque o Heidegger diz, né, no espanto, o mundo se abre para nós no modo do mistério, né? O mistério nos maravilha e a partir do maravilhamento eu me torno inquieto para saber e descobrir o que é o mistério. A partir dessa inquietação eu questiono, né? Ou seja, você tem a passagem da abertura do mistério, a admiração pelo mistério, a inquietude e a aproximação com a questão, né? Por que um ente não antes o nada, né? Pergunta o Heidegger. E aí tem uma história muito engraçada sobre o Sócrates e o espanto, né? E eu acho que está aqui na história do Sócrates essa questão, porque o Sócrates, quanto Platão, está indo para o mercado público, e ao chegar no mercado público ele pergunta ao sapateiro, sapateiro, por que um sapato e não antes o não sapato? E aí o sapateiro já, né? Fica meio espantado. O Sócrates, o pai, né, o nosso parteiro das ideias, é aquele que inquieta os outros, né? Ou então o sapateiro para e olha para o Sócrates, né, assim, estranho, de maneira estranha. E aí ao lado do Sócrates está o sofista. E aí o sofista pergunta para o Sócrates, mas Sócrates, você aqui de novo, perguntando sempre a mesma questão. E aí o Sócrates responde para o sofista, sofista, eu que sou um filósofo posso sempre perguntar pelo mesmo. Você que é um sofista sempre pergunta pelo outro, né? E aí veja, né? Aqui a partir dessa questão, sempre perguntar pelo mesmo, o Sócrates nos mostra que o modo do espanto, da abertura para o maravilhamento, né? E para o mistério, faz com que essa inquietação seja uma vez mais aquilo que liga a filosofia à questão, porque é essa suspensão e inquietação que faz com que eu sempre pergunte, né, pelas coisas, né? E essa é uma boa questão, né? Ou seja, o espanto filosófico está relacionado ao modo como cada coisa me inquieta, né? E como cada coisa, a partir desse mistério do mundo, né, me toca. Veja que das três disposições de humor que a gente tem aqui falado, né, de maneira muito grosso modo, Sim. Todas as três têm um terceiro traço, que é um traço afetivo. Não é? A angústia nos abre ao modo da insignificância. Ela nos deixa estranho e o traço afetivo, ela nos estremece. Né? Afetivamente, ela nos estremece. A angústia nos deixa estremecido. Né? O tédio abriria o mundo no modo da indiferença, nos deixaria, de certo modo, numa serenidade vazia e nos afeta a partir da opressão que ele... Né? O tédio nos oprime, né? E o espanto filosófico é essa tonalidade de humor fundamental que nos abre ao modo do mistério, nos suspende sobre o maravilhamento, sobre a admiração, nos inquieta e faz com que a gente questione, pergunte, né? Uma vez mais a pergunta do Sócrates. Os outros modos, eles de certa forma afastam o indivíduo desse modo filosófico? Ou é uma coisa que a pessoa pode migrar? Como é que o indivíduo, uma pessoa mesmo de carne e osso, trabalha com essas tonalidades? Não, isso que é a grande questão do Heidegger, né? Porque se a filosofia é para nós não doutrina, não matéria, não disciplina, mas uma experiência do conhecimento, uma experiência do questionamento, né? Ela será o fármaco para que eu, a partir desse modo de abertura, esse modo privilegiado de abertura, não me afaste da questão, mas fique junto a ela, né? E é assim que surge a aventura da ciência, né? O cientista, cara, é aquele que, sobre o modo do nada, sobre o modo desse estranhamento, né, que também está junto ao espanto, ele consegue produzir ciência. O cientista, antes de ser cientista, enquanto aquele que opera através de conceitos sedimentados pela tradição, é um filósofo. Então, por isso que só pode existir ciência se houver filosofia, se houver experiência filosófica do questionamento. Esse espantamento, então, parece estar ligado de alguma forma com a arte também, né? A gente tem, por exemplo, o artista, que é esse indivíduo que está gerando, é como se fosse um gerador de espanto, né? Então, a ciência, de certa forma, ela depende da filosofia e da arte. Essas coisas estão interligadas? Como é que você poderia falar sobre isso? De fato, eu acredito que, a partir do pressuposto que a filosofia não é esse império, né, onde somente alguns poderiam acessar, somente alguns poderiam ter elucubrações filosóficas, né? Se a gente não parte desse pressuposto
que é um tanto exclusivista, né, etc., a gente vai dizer que sim, né? A experiência filosófica, seja de maneira própria ou imprópria, né? E quando eu digo aqui imprópria, eu não estou usando de modo pejorativo, eu estou dizendo que de modo impróprio é de modo comum, né? Quando algumas pessoas simplesmente divagam sobre qualquer coisa que seja e estão ali, ó, se aproximando da experiência do pensamento, né? E quando eu digo filosofia do sentido próprio, eu digo a filosofia no sentido mais radical da pergunta, né? Não deixar que o questionamento simplesmente se desapareça no questionamento, né? E o artista tem isso, né, cara? O artista é aquele que também é inquieto, né? É aquele que é inquieto em relação ao seu entorno, né? O artista é aquele que abarca o mundo em si, né? Porque ele porta o mundo em si, né? Porque é aquele que consegue, na crueza e na visceralidade do mundo, né, produzir e nos espantar. Porque o pior para a arte é que a gente não perceba ela, né? Quando vira entretenimento, né? Quando vira entretenimento, quando vira qualquer tipo de manobra, uma vez mais, né? Para gerar a fuga de si mesmo, né? E essa filosofia, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, muitas pessoas que se dizem filósofos, no entanto, faltam com inquietação em relação ao mundo, trazem assuntos como a Terra plana. Como é que essa é uma pergunta difícil, cara. Engraçado que ontem, 1º de abril, né, fizeram uma espécie de brincadeirinha, né? 1º de abril, dia, como é que dizia? O dia do Bolsonaro, né? O dia da mentira e o dia em que a Terra é plana, né? Ou seja... O 1º de abril é o dia em que a Terra é plana, né? E foi o dia do golpe também, foi né? Foi o dia do golpe, né? Do lamentável golpe, né? Essa é aquele tipo de pergunta, né, que se responde a lá, a Clarice Lispector, né? E eu sei lá, né, cara? É tão difícil isso. Né? Mas o importante é que as coisas aconteçam, né? Que vá acontecendo, né? Ou seja, que vá se experimentando, né? Em cada caso, a cada maneira, né? E tem alguma consideração final que você queira fazer para a gente encerrar o programa? Bom, a minha consideração final, né, vai relacionada à filosofia, né? A gente chegou falando sobre isso aqui, né? Que filosofia não é nada mais, nada menos do que filosofar, né? Porque filosofia é a experiência do questionamento, né? A experiência daquilo que a gente se pergunta, né? Isso me faz lembrar, né, o nosso conterrâneo, né, o Chico Science, né? A nossa potência nordestina, né? E quando ele dizia que, como é que ele dizia? Ananauê, né? Em cima do guarda-chuva tem a chuva, Sim. né? E tem gotas tão bonitas que dá até vontade de comê-las, né? A experiência da filosofia surge aqui, né, cara? Com a experiência da linguagem, a experiência da música, a experiência da arte e a experiência de mundo, né? Se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, como é que a gente pode... Que material do Heidegger você recomenda? Ou algum comentador que seja mais acessível, né? O Heidegger é tido como um autor bem complexo. De fato, essa conversa é extremamente informal, né? Claro que abre brechas, né? E como a gente falou, lugares, né? Brechas topológicas para que se pergunte mais sobre o tema, né? Pode ser encontrado, eu recomendaria, se querem estudar a angústia e o tédio, né? A angústia é bem tematizada pelo Heidegger no Tratado Ser e Tempo, em algumas pré-leções de 30, que é metafísica, por exemplo, e o que é metafísica em 35, e o tédio profundo e tédios superficiais são analisados no livro Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, né? Mundo, Finitude e Solidão. E comentadores, eu recomendo que sigam o trabalho do nosso colega professor lá de Pernambuco, o Sandro Sena, que é quem está também tocando uma pesquisa muito importante sobre memória e nostalgia, né? A partir dessas descrições fenomenológicas do Heidegger. E em relação à introdução a Heidegger, né? De fato, o Heidegger é um autor difícil, né? É um autor simples, né? Mas é um autor difícil porque ele tenta desconstruir o modo como a gente vê o mundo. Né? Ele traz muitos novos conceitos, né? Ele traz noções, né? Talvez não conceitos, né? Isso porque não dá tempo para que a gente desenvolva esse tema, mas o Heidegger é o autor que se preocupou muito em não definir cada coisa, né? Ele tentou se aproximar daquilo que poderia ser, né? As doutrinas das indicações formais do Heidegger, né? Então, é um tema também interessante, né? Porque eu não sou nenhuma coisa que possa ser definida, né? Então, enquanto Dasein que somos, nós não temos definição, né? Nós temos de ser para ser, né? E temos de ser para ser porque não somos.
E se fôssemos, não seríamos, não teríamos que ser. Né? Então, Heidegger é esse cara que está tentando mostrar para a gente, de modo indicativo, né? Eu até começo dizendo assim, olha, seguindo a dica do Heidegger, né? Porque são dicas, né? Para se aproximar de um modo de ser que, de certa maneira, faz com que, né, abra outras questões. Então, é o seguinte, livros de introdução à filosofia do Heidegger, a gente tem muitos comentadores aqui no Brasil, né, a começar do professor Sandro Sena, em Pernambuco. No Rio, a gente tem o Marco Antônio Casanova. Aqui em Natal, nós temos Oscar Balchivitz, nosso colega. Um pouco mais para lá, a gente tem outros comentadores, como o Ernest Stein, como o Luparic. Todos esses comentadores aqui, né, que eu deixo registrado, são pessoas sérias, né, que estão comprometidas com não somente com a tentativa de esclarecer um pouco mais sobre a temática do que o Heidegger trouxe, né, seja ela qual for, porque são muitas, seja no sentido da própria introdução ao pensamento do Heidegger. Né? Não vou indicar livro específico, mas vou indicar autores, que aí, a partir desses autores, né, você tem introduções várias ao pensamento do Heidegger. Que massa, que massa. Então, nosso tempo chegou ao fim, né? Muito obrigado pela sua participação, Giovanni Moreira. A gente conversou sobre tonalidades afetivas e o filosofar da filosofia. Não é? Quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico pode olhar nas nossas redes sociais. No Facebook a gente tem Café Filosófico UFRN. No YouTube você pode encontrar os nossos programas todos lá. O canal é Café Filosófico TVU, certo? Então é isso. Até a próxima.